Então, realmente é uma alegria, mais uma ocasião da Ampof a gente se encontrar, não é? E o que eu me dispus a partilhar da pesquisa, o recorte da pesquisa que eu me dispus a partilhar aqui, o título é As Democracias de Massas e seu germe autoritário, conexões impertinentes da governamentalidade política de Foucault e os dispositivos aclamatórios da soberania em Agamben. Bom, inicialmente a minha proposta de exposição tinha como três blocos, não é? Que aliás o texto está disponível, a gente divulgou, não é? Então quem quiser ampliar o texto poderá ver. Então, num primeiro momento, eu vou comentar até muito rapidamente como é que Foucault, num momento determinado, ele mostra a importância da opinião pública na razão do Estado. Num segundo momento, o surgimento da burocratização e a hierarquia. E o terceiro momento, que é o que eu vou tentar desenvolver, é a questão dos dispositivos aclamatórios nas democracias espetaculares, né? Bom, como todos sabem, os estudos de Foucault mostraram que, para entender a arqueogenealogia de nossos próprios modelos de governo, haveria que realmente fazer um processo de análise da governamentalização. Ele situou três grandes momentos: o momento do poder pastoral, no qual, na origem da nossa própria cultura ocidental, há uma técnica de o poder pastoral como cuidado e governo do outro, em princípio. E no segundo momento, essa técnica do cuidado do outro, que o poder pastoral desenvolveu ao longo de séculos, se transforma a partir do século XVI, XVII, nas artes de governar, que aparecem fortemente nos tratados, desde Maquiavel a Pierre, quer dizer, há uma infinidade de tratados do século XVI e XVII. E, num terceiro deslocamento, aparece a questão da razão do Estado. A razão do Estado... Pediu para você tirar o microfone do bolso e colocar na mesa, porque o seu microfone está a gravação. Ao contrário, outro. Perfeito. A razão do Estado, então, como todos já mais ou menos por princípio sabem, é um princípio de governamentalização da população, ou seja, a população que tem que ser governada. E o princípio da razão do Estado é governar o comportamento da população em razão dos interesses do Estado. Bom, nesse recorte da razão do Estado, Foucault vai analisando vários pontos. Na Ampof anterior, eu até apresentei a pesquisa anterior, a questão do golpe de Estado e a razão do Estado. Então, nesta ocasião, eu aponto que, como Foucault detectou que na razão do Estado aparece por primeira vez o conceito de opinião pública. Por primeira vez. Uma das estratégias modernas de governo será intervir sobre a opinião pública para, através de seu alinhamento, conduzir o comportamento da população para agir como sujeitos econômicos e sujeitos políticos. Este é o ponto que me parece importante assinalar. Há que interferir na opinião pública, dizem os teóricos dos séculos XVII e XVIII a respeito da governamentalização da razão do Estado. Há que interferir na opinião pública para conduzir os comportamentos da população segundo metas e objetivos propostos pelo governo. A razão do Estado opera, então, como um princípio de governamentalização de condutas e a moderna eficiência do governo depende dessa razão do Estado. Bom, a razão do Estado encontrará na produção e na condução da opinião pública um novo espaço de poder identificado com a forma de governo. Aqui o que eu quero focar é essa relação entre a opinião pública e governamentalização da opinião pública, porque eu acho que o Brasil estamos vivendo... às vezes diz que a filosofia é a coruja de Minerva, não? Aquela que reflete sobre a história que passou. Mas em muitos casos a gente está sendo um galo da madrugada, que a gente já vinha anunciando que isto estava para acontecer e o Brasil está acontecendo, não? Cito Foucault, abre aspas, por fim, em terceiro lugar, ainda nessa ordem da prática da verdade, o problema do público quer dizer que a razão do Estado deve intervir sobre a consciência das pessoas, não simplesmente
para lhes impor um certo número de crenças verdadeiras ou falsas, como quando os soberanos queriam fazer crer na sua legitimidade ou na legitimidade do seu rival, mas de maneira que a opinião delas seja modificada e com a opinião delas, a maneira delas agirem, seu comportamento como sujeitos econômicos, seu comportamento como sujeitos políticos, e todo esse trabalho com a opinião do público, que vai ser um dos aspectos da política da verdade da razão do Estado. Muito bem, eu não desenvolvo mais este ponto porque não temos tempo. O ponto há um desdobramento para a questão do surgimento da burocracia e da hierarquia na governamentalização moderna. Também eu vou pular esse ponto e remeto a um texto que saiu publicado até na última edição da revista Filósofos, que eu apresentei no último encontro nosso do GT sobre a questão exatamente da genealogia da burocracia, um diálogo entre Agamben e Hannah Arendt. Então, quem tiver interesse pode procurar. Vou diretamente ao tema da democracia de massa e as democracias espetaculares. As pesquisas de Foucault já tinham mostrado como essa governamentalização da população propiciou o surgimento da opinião pública. Para Agamben, a questão-chave desta pesquisa, já apresentada pelo autor no início da sua obra, O Reino da Glória, é saber por que o poder necessita de glória. Esta questão pode se desdobrar interrogando como é que as democracias modernas têm definido no Estado de Direito todos os procedimentos legítimos para o exercício do poder, ainda estas democracias necessitam apelar permanentemente a dispositivos de glorificação do poder, a fim de se manter a sua legitimidade. Se os procedimentos a questão básica é esta: se os procedimentos contratualistas que nós temos são mecanismos jurídicos que legitimam o poder, por que para manter-se no exercício do poder um governo necessita apelar constantemente a técnicas de enaltecimento do próprio exercício do poder, ou seja, a dispositivos de glorificação? Esse é o conceito que Agamben usa, glorificação. Ainda uma terceira questão: por que a estabilidade de um poder democrático depende tanto de cerimônias, protocolos e liturgias, sem as quais a legitimidade jurídica é insuficiente e pode balançar até sucumbir? Nós vivemos esse drama no Brasil. É uma questão de liturgia. A queda da Dilma obedeceu muito a essa questão. Pois bem, Agamben percebe que nestas questões há um nexo muitas vezes oculto entre a soberania e o governo, e que se faz necessário desvendar esse elo oculto para termos uma leitura crítica da máquina bipolar do governo. Primeiro ponto, a questão da liturgia do poder. A liturgia do poder já foi amplamente desenvolvida no Oriente Próximo. Enfim, a glória é um atributo divino de uma categoria teológica, isso todos sabemos. Contudo, ela já era amplamente utilizada nas formas clássicas de soberania absoluta. O soberano, para legitimar sua soberania perante os súditos, necessitava maquiar o poder com a fastuosidade das cerimônias. Em Roma o poder era sagrado, enfim, tudo isso a gente conhece, não? Contudo, para entendermos por que as democracias ainda necessitam de glória, temos que nos remeter às formas de glorificação da teologia cristã, que tiveram ampla influência sobre o modo do poder moderno. As formas de glorificação divinas, elas exaltam a soberania de Deus. Na glorificação se mostra o poder soberano de Deus diferente do seu governo econômico do mundo. A teologia cristã sempre manteve a bipolaridade do poder divino, que é soberano, porque só ele tem o poder absoluto, e mantém uma ação econômica no governo do mundo que ele criou. Agamben destaca que essa bipolaridade do poder teológico opera como assinatura, ou seja, algo que está inerente, implícito, pouco visível do poder moderno. A soberania e o governo modernos, o que eles fizeram? Reduplicaram a máquina bipolar desse poder divino, mesmo que não se tenha consciência clara disso. Por isso esta pesquisa está tentando um pouco trazer para a luz esses arcanos que estariam por trás da máquina do poder moderno. Abre aspas, Agamben. A vocação econômico-governamental das democracias contemporâneas não é um acidente de percurso, mas parte integrante da herança teológica. Então, Agamben explora a hipótese de que o centro do poder é vazio,
Ou seja, não há um referente natural, racional, procedimental, nem certamente divino, ao qual o exercício do poder possa se remeter para explicar causalmente. O poder é sempre uma decisão histórica. As democracias modernas, mesmo que insistam em reforçar sua legitimidade através do procedimentalismo, em última instância percebem que o exercício do poder, inclusive a estabilidade, não descansa em procedimentos legítimos. Esse é o grande debate que a gente mantém. Não adianta montar o tema da votação, não é isso só. Senão que tem que apelar a dispositivos de glorificação que exaltem permanentemente os feitos dos governantes para obter estabilidade mínima no seu governo. Passo um pouco agora a entender estes dispositivos de glorificação. Embora as formas de glorificação da soberania pareçam algo superado, realmente parece uma coisa da Idade Média, parece uma coisa nós modernos teríamos superado isso. Então a questão que está tentando cavar é que não é bem assim. O poder moderno atualizou as formas de glorificação do poder, mas nunca renunciou a elas. Essa é a hipótese. As formas de glorificação utilizam-se dos ritos como significantes do poder. O rito é sempre uma expressão das formas de glorificação. O rito, em muitos casos, enaltece o poder. Em outros, inclusive, o poder depende do poder performativo do rito. Por exemplo, o poder moderno produziu uma infindável sequência de ritos através dos quais se consolida até se legitima como poder. É o caso, por exemplo, dos atos de investidura, não? Do poder, que talvez seja um exemplo clássico. Alguém não poderá exercer legitimamente o poder se não tiver passado pelo rito de investidura. Sem a investidura, o poder não pode ser exercido através dela, e através dela o poder é transferido numa espécie de performatividade significativa que se parece muito com o rito da liturgia sacramental. As liturgias são inerentes às formas de legitimação e exercícios do poder moderno. Pois bem, de todas as formas rituais e litúrgicas do poder moderno, agora dou um passo mais. Agamben destaca a importância da opinião pública. Então a gente vai conectar aquela questão que Foucault levantou, deixou solta, não aprofundou. Agamben retoma, vinculada a esta questão do problema da glorificação do poder e como a opinião pública se entende nesse momento. A opinião pública não só tornou-se uma técnica de governamentalização da população, como assinalou Foucault, senão que ela opera como um dispositivo de glorificação essencial para a estabilidade e permanência de qualquer poder moderno. A estabilidade dos governantes das democracias atuais depende da opinião pública. Nós estamos vendo isso assim. Caso esta tenha índices muito baixos de aprovação, um governo coloca em risco sua própria sobrevivência. O dispositivo de opinião pública desdobrou-se em muitas facetas. Por exemplo, pesquisas de opinião pública dos eleitores podem decidir efetivamente uma eleição. Opinião de confiança dos consumidores mostra tendências comportamentais, etc. O poder depende cada vez mais de dispositivos de opinião pública. Então, esta não mais é uma mera amostra informativa da opinião das maiorias, sino que a opinião pública adquiriu o poder de legitimar ou não o exercício do governo. Já sabia. Esse poder é essencialmente o poder de glorificação ou de instituição. Fica evidente que a opinião pública não existe de forma natural ou espontânea. A opinião pública sofre interferências desde o século XVIII e hoje amplamente pelos meios de comunicação. Pois bem, o passo seguinte disto da opinião pública é entender como Carl Schmitt, o teórico nazista, ele trabalha esse problema com uma questão central. E Agamben retoma isso. Neste ponto, Agamben retoma de forma crítica, o estudo de Carl Schmitt sobre o valor político da aclamação. Por quê? Porque Agamben analisa a importância política de outro ritual que é a aclamação. Em 1928, Carl Schmitt escreveu o ensaio Referendum e Proposta de Lei de Iniciativa Popular. Neste ensaio, Schmitt analisa o valor jurídico das aclamações no direito público. Schmitt parte do princípio de que o povo só existe na publicidade, ou seja, quando se manifesta publicamente. Inclusive, Schmitt associa-se às teses da democracia direta de Rousseau, segundo as quais o povo não pode ser representado. Só o povo reunido de forma pública pode fazer ação política por excelência, já que só esta expressa vontade popular que, segundo Schmitt, se realiza na forma de aclamação.
A aclamação representa o ato de soberania popular por excelência, em Schmitt. O povo reunido, ao aclamar as diversas formas possíveis, realiza o exercício pleno da soberania. Para Schmitt, a aclamação é expressão clara do que ele denomina democracia pura. Bom, fica evidente que por trás desta democracia pura de Schmitt está os movimentos nazistas e fascistas, não? Que é o que hoje também nos preocupa. Pois bem. A aclamação política de Schmitt remete exatamente às formas de aclamação litúrgica cristãs, aclamação divinas. A liturgia cristã sempre entendeu que a aclamação é o rito litúrgico através do qual se glorifica de forma plena a soberania divina, até hoje. Não obstante, o sentido originário da aclamação, ela não é religiosa, ela é política na sua origem, não? Ela remete inclusive a Roma. Em Roma as aclamações eram políticas, a liturgia cristã retomou isso. Bom, passo isso mais adiante, não? Num outro argumento, Schmitt reconhece que às sociedades atuais é impossível realizar assembleias de todo o povo para aclamar. Por isso, segundo Schmitt, a aclamação sobrevive nas democracias contemporâneas na forma de opinião pública. Reaparece outra vez o tema. Em Schmitt, a aclamação, que é a forma de legitimação da soberania, é a opinião pública. Aqui estamos fechando o argumento. E este é o ponto que, abre aspas, Schmitt, a opinião pública é a forma moderna da aclamação. Não há nenhuma democracia, nenhum Estado sem opinião pública, assim como não há Estado sem aclamação. Esta tese forte que a Agamben vai tomar com muita preocupação. Na tese de Schmitt, vemos retornar a aclamação litúrgica ao espaço público das democracias puras. Neste ponto, a Agamben conecta de forma crítica as teses de Schmitt com a aversão a que chegaram as democracias burguesas. De modo muito paradoxal, percebe-se que as democracias atuais aderiram às teses de Schmitt ao considerar, ainda que implicitamente, que a opinião pública é o dispositivo que confere estabilidade e legitimidade ao governo, porque ele expressa a vontade pública desse momento. Em um último movimento, só para já ir finalizando, Agamben relaciona estas teses de forma crítica que Schmitt levantou sobre a questão da opinião pública com os estudos de Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo, que é a obra que Guy Debord publicou, para melhor compreender o atual alcance da opinião pública como dispositivo legitimador fático das democracias modernas. Debord constata que a economia capitalista transformou a política num imenso espetáculo à escala planetária. A política e a democracia teriam se tornado um ingente cúmulo de espetáculos em que tudo se transforma em imagem pré-elaborada. Ao relacionarmos o alcance do espetáculo com a opinião pública, talvez conseguirmos ter algumas conclusões críticas mais contundentes. O domínio espetacular da mídia sobre qualquer aspecto social transforma a opinião pública numa opinião midiática, ou melhor dizendo, numa opinião espetacular. As possibilidades da ingerência midiática na elaboração da opinião pública tornaram-se do domínio do espetáculo. Tudo o que é verdadeiro aparece como espetáculo, ou não mais será aceito como verdade. Este princípio espetacular atinge quase todos os aspectos das atuais democracias. Abre aspas, de Guy Debord. A sociedade do espetáculo, se denominarmos assim as democracias contemporâneas, é desse ponto de vista uma sociedade em que o poder, em seu aspecto glorioso, se torna indiscernível com relação à economia do governo. Agamben, desculpem. Bom, muitos exemplos desta questão, né? A votação livre assemelha-se a cada vez mais à compra de um produto. Os candidatos cada vez mais têm que ser bons atores com maquiagem, linguagem, roupagem e um roteiro prescrito do que dizer. Vemos consumados atores, jogadores de futebol, radialistas, humoristas, etc., transformar-se em políticos com altíssimo índice de votação. Essa é a nossa realidade, né? O programa político é um produto que se vende segundo estratégias de marketing, como qualquer outro produto comercial, que estudam previamente o gosto dos consumidores. O governo, uma vez eleito pela imagem que consegue passar de si mesmo. Hoje, as novas estratégias das redes, os trolls, que enviam mensagens automáticas para induzir a opinião das maiorias, empresas como a Cambridge Analytica, né, que a gente conhece, né, que montam grupos e programas, enfim, todo esse mundo da opinião pública associado à sociedade espetacular. Então, concluindo, o que ficava confinado nas liturgias e cerimônias religiosas
agora concentra-se nos meios de comunicação. Esta é a tese. Através dos quais os ritos da glorificação penetram nos âmbitos tanto público quanto privado, multiplicando e disseminando de modo eficiente as formas de aclamação e glorificação do poder vigente. As democracias modernas deslizam-se perigosamente para o espetáculo, tornando-se democracias espectaculares. Elas operam através da constante intervenção sobre a opinião pública como principal dispositivo de aclamação das massas. Aqui está a crítica, ou seja, não são democracias deliberativas, não são democracias decisivas, não são democracias onde se debate a autonomia dos sujeitos, são democracias onde se governamentaliza a conduta dos sujeitos através destes dispositivos, que neste caso são aclamatórios e glorificação. As democracias modernas substituíram o povo pela massa e a deliberação consciente e crítica pela fabricação da opinião pública. Termino com uma citação de Agamben, abre aspas, se, partindo do termo grego para o povo, demos, chamamos essa experiência de ademia, esta experiência que eu falei da opinião pública. Então, a ademia seria para o poeta e para o filósofo, ou melhor, para o poeta-filósofo, para o filósofo-poeta, o nome do nexo indissolúvel que une poesia e a filosofia, a um só tempo. O nome da política em que se vive, a democracia em que hoje vivemos, é essencialmente ademia, sem povo. É, portanto, uma palavra vazia. Obrigado.